baralho de Dona Rosa Caveira ideal para você começar a jogar. Oi, eu sou a Nath Zanoni, mestra do baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da Calunga. Sou também professora de baralho cigano, cartomante de baralho cigano, tarô, runemal, macumbeira, 17 anos e mãe pequena de um terreiro de Umbanda. E assim, né, Rosa Caveira tem um monte, baralho de várias pombagiras a gente sabe que tem, inclusive eu já fiz um vídeo, uma aula, na verdade, né, explicando a respeito das diferenças de baralhos de pombagira, porque não são tudo a mesma coisa, então eu recomendo que você assista. Só que especificamente esse baralho com o qual eu trabalho, que eu sou mestra, né, que eu dou aulas sobre ele, tem duas versões. A clássica e a mais novinha, que foi a edição de aniversário. E elas são bem diferentes entre elas, e assim, a gente pode pontuar algumas características importantes, né? A versão clássica, ela é uma versão mais escura, ela tem imagens que beiram o realismo, isso quando não são, de fato, fotografias. Ela tem borda nas voltas, ela tem uma atmosfera mais caveirística, mais ali do sombrio, do povo do preto, sabe? Bem vibe caveirona mesmo, como eu já acabei de falar. Essa versão, por exemplo, ela conta só com a simbologia principal, ou seja, né, a carta da tronqueira, ela é representada ali por um portal bonitinho. A carta do gato está só o animal, assim como a carta da coruja também. E outras que têm uma relação com os orixás. E aqui eu quero fazer um parênteses muito grande, tá? A gente não vê santo de cabeça de ninguém com esse baralho, tá? Os orixás estão presentes nessa obra com uma finalidade muito específica e nenhuma delas tem a ver com pai de cabeça, com oferenda, com energia, não é nada disso, tá bom? Esse ponto dos orixás é muito importante de ser colocado, né? Quando eu recebi a segunda versão, eu tive contato com o projeto piloto da segunda versão, ele nem tinha sido lançado ainda, e pra mim foi mamão com açúcar, né? Eu tô na macumba, não é de hoje, e pra mim, nossa, tranquilo, que maravilhoso, tal. Quando eu fui dar aula sobre esse baralho, e eu, de fato, me surpreendi muito quando eu recebi a segunda edição, e a minha leitura fluiu maravilhosamente bem, uma aluna levantou essa pauta pra mim, né? Ela não é de religião de matriz africana, ela não cultua, ela tem uma prática espiritual completamente diferente, e ela trouxe pra mim essa questão, né? Existem algumas cartas que o orixá tá muito presente, ou o orixá está exclusivamente presente, né? Como é a carta da cura, por exemplo. Ao invés de ser a mão azul, é o orixá, o Baluaê. Ou como é no caso da carta do reinado, né? Que não tem mais o leão, não tem o castelo, não tem a coroa, tem só ali o orixá Xangô. Então, pra quem não conhece muito da mitologia, não conhece muito de algumas características desse orixá, e também não conhece a simbologia daquela carta, não vai saber correlacionar da forma correta as características dessa divindade. Isso vem tanto da falta de conhecimento, quanto também do fato de que não são todas as características daquele orixá que são exploradas dentro daquela carta. Porque ela tem um objetivo principal, ela tem um conceito, ela tem um significado, e a representação do orixá tá ali como um plus. Só que a divindade, ela tem mais de uma possibilidade de ser. Do mesmo jeito que a gente. Eu tô aqui trabalhando como professora, mas eu também sou cartomante, eu também já trabalhei de manicure, trabalhei numa estamparia, sou filha, sou mãe pequena, entende? Então a gente se desdobra em muitos papéis. São as faces de uma mesma pessoa. No caso dos deuses é a mesma coisa. Então é interessante também reconhecer o quanto de repertório que você tem, o quanto de abertura, e também, caso você seja da macumba ou pelo menos simpatizante, o quanto de maturidade você tem para ter um oráculo desse na sua mão. E isso não é a Vanessa Ribeiro, não é a egrégora Senhoras da Magia, não é a Dona Rosa Caveira que tá falando. Isso daí sou eu, Natália Zanoni, muito prazer, mãe pequena, macumbeira, porque a espiritualidade não é bagunça. Além dessa característica, a segunda versão, ela é toda em desenho, mas é um desenho com cara de desenho. A própria Vanessa Ribeiro já falou em live uma vez que essa segunda edição do baralho, ela representa um amadurecimento tanto desse trabalho, quanto também da relação dela com Dona Rosa Caveira, né? E aí você pode olhar pra minha cara e falar assim, Natália, mas eu tô um pouco me lixando pra relação da Vanessa com a Rosa Caveira dela. Só que eu peço, caso o seu pensamento tenha sido esse, que você reveja um pouco seus conceitos, porque essa obra só existe justamente por causa da relação da Vanessa Ribeiro com Dona Rosa Caveira, que, graças aos céus,
acompanha ela. Tanto que dentro do curso eu trabalho nas aulas com as duas versões, fazendo até comparativos entre elas, né? Porque se a gente coloca um baralho do lado do outro, é nítida a diferença, só que para quem já entende, como eu e todos os meus outros alunos que já são formados, para quem já entende o sistema, para quem já entende como que a engrenagem desse oráculo funciona, consegue perceber que é no detalhe que tá a preciosidade e a riqueza daquela simbologia, né? Essa segunda edição conseguiu deixar nítido os conceitos de cartas até das mais difíceis. Então, assim, qual é a melhor versão para comprar? Cara, particularmente eu não tenho essa resposta, porque eu tenho as duas e eu amo as duas. Os critérios que você precisa usar são todos esses que eu já te apresentei e mais, né? Então, saber se você conhece da mitologia iorubá, minimamente, um pouquinho que seja sobre os orixás, e não que a gente não vá abordar isso no curso, tá? Eu falo sobre cada orixá quando a gente chega nesses momentos ali das cartas correspondentes, né? Então eu falo um pouco sobre os orixás pra gente entender qual é a face ali a ser explorada, mas eu falo isso também para quando você estiver ali oraculando, né, atendendo, porque o curso um dia ele termina, você alcança aí sua autonomia, sua independência cartomântica, né? Então é importante que você saiba caminhar com as suas próprias pernas, que tenha conhecimento para isso. Ou, caso você não tenha conhecimento para isso, que você tenha vontade de adquiri-lo. Saber se a arte da carta ela te agrada, porque eu tive uma surpresa muito maravilhosa, né, de conseguir me conectar, mas nem sempre é assim. Então, às vezes, aquela vibe mais caveirística do primeiro vai super bater contigo e a outra não. Então, você percebe que nada tá necessariamente escrito na pedra, entende? Você pode e deve escolher o baralho ou os baralhos que para você te chamarem mais atenção, que falarem com você, com o seu coração, que você se veja jogando, ou que na verdade talvez você não se veja jogando sem. Aqui eu vou te contar um segredo. Em 2022 eu trabalhei com a Vanessa Ribeiro numa feira e ela jogou pra mim com essa nova edição do baralho. Foi antes de eu ganhar. E eu lembro até hoje do jogo e eu lembro até hoje da carta, que quando eu vi ali naquele contexto, de tudo que ela tava me dizendo, do quanto que eu tava chorando, eu fiquei com aquela carta na mente durante dias e dias. E ao mesmo tempo elogiando mentalmente o desenho, porque fez muito sentido. E ao mesmo tempo repudiando, falando, ah, não, mas eu não gostei de tal coisa, assim, não sei o quê. Enfim, né? Meu coração já era daquela versão e eu não aceitava. Então, na hora de escolher, pense nisso, né? Pense em qual versão você não consegue jogar sem. É aquela que te dá um friozinho na boca do estômago e não aquela que incentiva um consumismo. Ah, eu vou ter para ter. Caso você possa, beleza. Mas se você precisar escolher entre uma e outra, usa um pouquinho do que o pessoal chama de intuição e leva também em consideração os pontos que eu trouxe aqui para você. Porque os dois vão exercer a mesma função, vão construir a mesma resposta, você vai conseguir ler da mesma maneira. A diferença é que provavelmente por conta do desenho, do que intuitivamente, criativamente aqueles baralhos vão despertar em você, você vai ter que caminhar em estradas diferentes para chegar no mesmo lugar. Mas com o conhecimento do curso, você chega, isso é certeza. E agora me fala, esse vídeo foi útil pra você? Respondeu sua dúvida? Se sim ou se não, coloca nos comentários, porque tem mais aulas sobre a maravilhosa cartomancia do baralho de Dona Rosa Caveira vindo por aí.